Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês 5 dicas super importantes para você elevar a sua autoestima e a sua autoconfiança e acabar de vez com esse sentimento de inferioridade. Então, desde já, eu te convido, a prestar atenção em todas as dicas que eu for dar aqui para você e te convido principalmente a se esforçar em praticar essas dicas no seu dia a dia. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai conseguir realmente ver os resultados, tá bom? Então vamos entender primeiro o que significa autoestima, né? Bom, a autoestima, ela é o resultado do conjunto de crenças que a gente tem sobre a gente mesmos. Ou seja, é a percepção que nós temos sobre nós. E esse conjunto de crenças, ele é desenvolvido ao longo da nossa vida, né? Ao longo da nossa infância, do nosso desenvolvimento. E quando nós falamos sobre autoestima, nós estamos falando aqui principalmente da parte interna. Por quê? Porque a autoestima ela está muito ligada à forma como você se enxerga, à forma como você se sente, à forma como você se valoriza, à forma como você cuida de si mesmo e o quanto você se prioriza. Então vamos lá para a primeira dica, né? E eu acho que essa é uma das dicas mais importantes. Se afaste de pessoas que só te deixam para baixo. Geralmente, quando nós estamos com autoestima muito baixa, a gente se sente inferior a outras pessoas. Então a nossa tendência é se isolar. A gente não quer ver ninguém, né? Quer ficar apenas no nosso canto. E quando você está perto de pessoas que só te rebaixam, esse sentimento ele piora. Esse sentimento de se sentir inferior. Então, eu te aconselho a se afastar de pessoas que vivem te criticando, que vivem falando de forma negativa sobre você e que vivem falando para você que você precisa emagrecer, que você precisa fazer uma dieta, que você tá muito gorda. Sabe essas pessoas que vivem falando isso de uma forma muito negativa sobre você? Então, procure se afastar desse tipo de pessoa. Tem uma frase que ela diz assim: não mantenham pessoas na sua vida só porque você gosta delas, mas te fazem mal, né? Mas te tratam mal. Por quê? Porque pessoas assim, elas não estão querendo o seu bem. Elas só querem te rebaixar cada vez mais. Então se afaste desse tipo de pessoas e coloque limite nas suas relações. E procure estar com pessoas que realmente valorizam a sua companhia, te valorizam como pessoa e te colocam para cima, que sempre enaltecem as suas qualidades. Tá bom? Eu tenho certeza que você, estando perto de pessoas assim, com certeza você vai se sentir melhor. Bom, a segunda dica, que também é muito importante, é a seguinte: cuide da sua aparência. Não tem como a gente falar aqui sobre autoestima e não falar sobre aparência, né? Quando você se cuida, quando você se olha no espelho e se sente bem, isso eleva a sua autoconfiança. Então, cuide de você. Veja o que você precisa melhorar e se esforce para fazer isso. Se você precisa emagrecer, se você vê que você vai se sentir bem se você emagrecer, comece a fazer exercícios físicos, né? Tem um estudo que ele mostra que os exercícios físicos, eles são importantíssimos para o nosso bem-estar. Na verdade, tem vários estudos que mostram isso. Então é super importante você cuidar da sua aparência, se sentir mais bonita, porque isso vai elevar a sua autoestima e a sua autoconfiança. E cuide do seu cabelo, coloque um cronograma na sua semana, né? De pelo menos uma vez na semana você tirar um tempo para você. Ah, Anne, mas eu não tenho muito tempo, né? Minha vida é muito corrida, é muito agitada. Gente, tudo é questão de prioridade. A gente precisa se colocar como prioridade. Não tem como você cuidar de outros se você não prioriza a si mesmo, se você não cuida de você mesmo. Então procure cuidar da sua autoestima, da sua imagem. E vai fazendo isso aos poucos, gradativamente. Não precisa você fazer essa mudança de repente, algo assim, de vez, sabe? De uma vez só. Você vai fazendo aos poucos, você vê aquilo que você precisa melhorar e você vai melhorando. Então faça exercícios físicos, melhore a sua alimentação, cuide do seu cabelo, das suas unhas, coloque uma maquiagem que te favoreça, que você goste, uma roupa que você se sinta bonita, que valorize o seu corpo. Eu tenho certeza que se você fizer isso, com certeza você também vai se sentir muito melhor e vai se sentir mais confiante. E a terceira dica, que eu acho muito importante também: pare de se comparar.
Porque a comparação, gente, ela gera infelicidade e insatisfação. Porque nós somos únicos, né? Deus nos fez únicos. Cada pessoa tem a sua personalidade, cada pessoa tem o seu corpo, cada pessoa é única. Então, quando você fica querendo se comparar com outras pessoas, né, a sua vida, o seu corpo com outras pessoas, não tem como comparar, porque cada pessoa tem a sua essência, né? E você sempre vai se sentir inferior, insatisfeito, porque sempre na vida vai existir pessoas mais bonitas que você, mais com mais dinheiro que você, com a vida diferente de você, enfim, com um corpo diferente, né? Então a gente não pode comparar a nossa realidade com a de outras pessoas, a nossa aparência com a de outras pessoas. A gente precisa lembrar que cada pessoa é única, Deus nos fez de uma forma única. E às vezes você vê, né, pessoas famosas na televisão e você pensa assim, ah, eu quero ter o mesmo corpo que essa pessoa, e você começa a treinar muito, você começa a fazer aqueles exageros, né, para poder chegar àquele corpo e você não consegue. Por quê? Porque cada pessoa tem uma trajetória diferente, né? E geralmente essas pessoas que são famosas, elas trabalham com a imagem, então elas precisam realmente cuidar muito da aparência delas. Então muitas dessas pessoas têm cirurgias plásticas, usam hormônios para poder, né, ter um corpo mais definido. Então não tem como você comparar o seu corpo com o de outras pessoas. A realidade é completamente diferente, né? Então ame você como você é e aceite que você tem a sua própria essência, assim como outras pessoas também têm a essência delas. Tanto é que muitas vezes você vê uma pessoa muito bonita, né? Vamos dizer assim, no padrão, e com uma outra pessoa que nem é tão padrão assim, você pensa, nossa, como essa pessoa está com essa outra pessoa, né, que é inferior no seu ponto de vista. Mas muitas vezes essa pessoa não se apaixonou por aquela pessoa só pela aparência, mas pela essência dela, porque cada pessoa tem a sua essência. Então não se compare com a vida de ninguém, não compare o seu corpo com o corpo de outras pessoas, porque você é único. Esses dias eu coloquei no meu Instagram, né, uma caixinha de perguntas pedindo a vocês ajuda para me darem temas aqui pro canal no YouTube, né? E um desses temas foi realmente a autoestima, falar sobre autoestima. E a pessoa que falou sobre isso, ela deixou bem claro que ela se sentia feia. E quando eu fui ver o perfil dessa menina, eu fiquei impressionada. Eu falei, nossa, mas ela é tão bonita. Então eu comecei a conversar com ela para entender do porquê que ela se sentia tão feia, né? Porque quando eu vi o perfil dela, eu falei, nossa, mas essa menina parece uma boneca. E ela não se via assim. E ela me relatou que ela via meninas da idade dela nas redes sociais que eram mais bonitas do que ela. Ou seja, ela não conseguia se ver, ela não conseguia ver o quanto ela era bonita, porque ela se comparava sempre com as meninas da idade dela. Então, tá vendo o perigo da comparação? Você se sente inferior a outras pessoas porque você acha que a outra pessoa é mais bonita que você. E muitas vezes nem é isso, gente. Beleza é algo relativo. O que é bonito para você pode não ser bonito para mim e vice-versa, sabe? Padrões de beleza, eles mudam constantemente ao longo dos anos, de país para país. Então, a gente não pode ficar se comparando com ninguém. Cada pessoa, mais uma vez, falando sobre isso. Nós somos únicos, nós temos a nossa própria essência criada por Deus. Então vamos nos amar como nós somos. E é claro, procurar sempre melhorar nós mesmos, né? Com base naquilo que nós temos condições de fazer. Então essa é a terceira dica que eu tenho para dar para vocês. E agora a quarta dica, né? Acho que eu até já me perdi um pouco, mas eu acho que a quarta dica é pare de falar de forma negativa sobre você. Por quê? A neurociência, ela explica que o nosso cérebro ele não sabe identificar o que é real e o que não é real. Então, às vezes você fala de maneira negativa sobre você em tom de brincadeira, mas o seu cérebro, ele não entende como sendo uma brincadeira. Tudo que você fala
ele vai entender como uma verdade absoluta. Então, ele faz você acreditar naquilo que você repete para você mesmo. Por quê? A neurociência ela mostra que nós somos aquilo que nós repetimos. Então, toda vez que você fala de forma negativa sobre você, que você se acha feia, que você está gorda, que seu cabelo é feio, que alguém é mais bonito que você e assim por diante, o seu cérebro, você está colocando comandos no seu cérebro, né? Você está enviando comandos para o seu cérebro, indicando para ele de que realmente você é uma pessoa feia. Que é dessa forma que você vai começar a se ver, porque é a maneira como o seu cérebro vai fazer você acreditar. Então, a partir de agora, eu te aconselho a se olhar com mais carinho, né? A ter mais carinho por você e a se tratar de uma forma melhor. Não fale de forma negativa sobre você, nem mesmo em tom de brincadeira. Porque, como eu falei, o seu cérebro ele não sabe identificar o que é real e o que não é real daquilo que você fala sobre você. E a partir de agora, evite ficar falando de maneira negativa sobre você, que você não é suficiente, que você não é interessante, que você não é bonita, que você não faz nada direito, que ninguém gosta de você. São coisas que você manda para o seu cérebro, né? Que você leva esse comando negativo para o seu cérebro e ele faz com que você acredite nisso. Então, a partir de agora, faça um exercício de todos os dias, se olhar no espelho e ver o que você tem de bom, as suas qualidades, e repita para você mesmo as coisas boas que você tem. Que você é bonita, que você é inteligente, que você tem um corpo bonito, que você é interessante. Repita coisas positivas sobre você e deixe de lado as coisas negativas. Como eu falei, o seu cérebro ele vai começar a se reprogramar e você vai começar a se enxergar de uma forma diferente. E a quinta dica, e é claro, não menos importante, né? Agregue valor à sua vida. Estude. Toda vez que a gente estuda, que a gente lê, a gente agrega valor à nossa vida e à nossa parte intelectual. É claro que é importante você cuidar da sua aparência, do seu corpo, mas é muito mais importante você também cuidar do seu lado emocional e da sua mente. Então estude, agregue conhecimento à sua vida, agregue valor à sua vida e procure coisas que você gosta de fazer, sabe? Aprenda um novo idioma, leia mais, procure se conhecer mais através do autoconhecimento, que também é muito importante. Procure atividades que você gosta de fazer, que você sinta prazer em fazer, sabe? Aprender uma receita nova, enfim, tô dando aqui ideias para vocês. Mas procure agregar conhecimento na sua vida. Sabe, tira esse tempo que vocês ficam aí nas redes sociais, vendo um monte de besteira e comece a agregar conhecimento na vida de vocês. Porque quando a gente agrega conhecimento, né, nos tornamos pessoas mais confiantes e também pessoas mais interessantes. Então essa é a quinta dica que eu tenho para dar para vocês. Se tornem pessoas mais interessantes, agregando valor à vida de vocês, estudando. Então estudem e agreguem valor à vida de vocês, né? E a parte intelectual de vocês também é muito importante, tá bom? Então é isso. Essas foram as dicas que eu tenho para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. São dicas que me ajudaram muito em muitos momentos da minha vida em que eu me senti com autoestima baixa e foram coisas que eu fiz e que deram certo. E eu espero que você também aí de casa se comprometa a fazer tudo isso, né? Se você quer realmente elevar a sua autoestima. Então, se comprometa com você. E como eu falei, muitas vezes a gente deixa de cuidar da gente para poder cuidar de outros. Mas você primeiro precisa se priorizar e cuidar de você. Não esqueça disso. Você é a pessoa mais importante no mundo. Você tem que se encarar assim. Eu tenho certeza que se você aplicar todas as dicas que eu falei aqui, né, se comprometer realmente em se esforçar diariamente em fazer tudo isso, eu tenho certeza que assim como eu, vai elevar muito a sua autoestima e acabar de vez com esse sentimento de inferioridade, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, compartilhe também com outras pessoas e até o próximo vídeo.